ao meu podcast, onde eu quero sempre trazer temas de saúde. E quem pensa que saúde é só a nível de profissionais da saúde? Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com duas arquitetas que vão me trazer o seu olhar e o impacto do ambiente, né, da casa, vamos dizer assim, na saúde. Aí eu quero que vocês se apresentem, quero que vocês me contem o que trouxe esse olhar, né, para o bem-estar também, não somente um projeto, né, que traria algo mais físico, vamos dizer assim, né, estrutural. Então eu quero que vocês consigam despertar a importância do ambiente da casa para a saúde. Então vamos lá, quem começa? Pode Vai começar. Lá, eu começo? Vai. Bom, eu sou a Melissa Belan, eu sou arquiteta e urbanista, mas eu sou especialista em neuroarquitetura. Então, o que me levou... Olha só, gente! O que me levou para esse lado foi que eu descobri uma doença autoimune e depois a gente entrou em pandemia e eu comecei a reparar que eu conseguia ficar melhor, ter um bem-estar, só mudando algumas coisas dentro do meu ambiente, usando os estudos da neurociência. Então foi aí que surgiu a minha paixão pela neuroarquitetura, e aí eu fui estudar isso a fundo e me especializei nesse assunto. Olha só, você sabe que eu nunca tinha ouvido esse termo neuroarquitetura. Seria no sentido de você correlacionar. O termo vem como? Você consegue? São estudos da neurociência que a gente aplica ao projeto de arquitetura. Então, como a gente vive a maior parte do nosso tempo em espaços construídos, esse espaço acaba afetando a gente de alguma maneira. Só que isso é tudo muito inconsciente. Então, quando a gente traz para a consciência como que o ambiente nos afeta, a gente consegue trabalhar esse ambiente para que ele nos traga saúde, para que ele nos traga bem-estar. Então, olha, com certeza eu sei que o meio ambiente interfere, mas dessa forma mais objetiva e até científica, eu acho que você vai poder trazer bastante esclarecimento, mas antes eu quero que você me fale um pouquinho você, Tatiane. Bom, eu sou arquiteta também, e eu sou também professora de yoga, né? Me formei em yoga, e quando eu estava fazendo a formação em yoga, eu conheci o Vastu Shastra, que é uma ciência védica milenar, tem origem, né, lá na cultura hindu, né, na cultura da Índia, mesma origem do yoga, do Ayurveda, né? E como arquiteta, né, quando eu descobri o Vastu Shastra, ele é como se fosse o predecessor do Feng Shui, né? Eu costumo explicar para as pessoas poderem entender assim o que é, né? Mais ou menos. E quando eu descobri o Vastu, para mim, como arquiteta, foi muito natural querer estudar mais, querer procurar entender mais sobre isso, né? E aí é muito incrível, né? Porque o Vastu, ele justamente estuda, né? Sistematiza como organizar os ambientes para que eles fiquem mais saudáveis, para que eles fiquem mais harmônicos e impactando no bem-estar das pessoas que estão ali dentro, né? Aqui vocês citaram 3 visões que eu acho que é interessante a gente correlacionar elas e vocês se posicionarem, porque você colocou como neuroarquitetura, você falou sobre o, como que chama? Vastu Shastra. Pode falar só Vastu, que é mais fácil. E o Feng Shui, que eu queria chegar nisso, que era a única visão que eu tinha justamente de um trabalho a nível de meio ambiente, trabalhando energia, pensando no bem-estar, na saúde. Como é que vocês poderiam me correlacionar esses três olhares, se eles se complementam, se na verdade são tudo a mesma coisa, com palavras diferentes? Como que a gente pode entender essas 3 linhas que olham o ambiente para o bem-estar? Eu acho que eu posso começar e você complementar falando sobre os sentidos, né?
O Vastu, ele estuda, né, os 5 elementos da matéria, né? Fogo, terra, ar, água e éter. E porque esses 5 elementos, eles existem em tudo que existe, né? Na matéria e no nosso corpo físico, né? Então, o Vastu, ele harmoniza esses elementos dentro do ambiente. E esses elementos estão totalmente ligados com os nossos sentidos, né? Visão, tato, paladar, olfato, né? E a neurociência, e a Mê pode complementar, explica essa correlação, né? Dos sentidos com o cérebro. O Vastu, ele trabalha mais nesse campo sutil. Sim. Né, das energias, o que está no nosso inconsciente, que a gente percebe, mas não traz para a consciência. E aí a neurociência veio estudar isso. O que está no nosso inconsciente? Como que a gente, mesmo a gente não trazendo para a consciência, a gente está sendo impactado. E aí a neurociência veio e estudou isso. Então, a neuroarquitetura veio elucidar isso, veio trazer luz para esses estudos. Veio dar um respaldo científico. Isso, exatamente. Para uma coisa que já era observável. Isso. E tinha uma conotação mais mística, até por não perceber ou não conseguir visualizar. Então, a neurociência, ela vem e mostra, né, com estudos, com prova, que aquilo realmente tem fundamento, que aquilo realmente acontece. E aí a gente consegue, através disso, manipular o espaço para trazer esse bem-estar, para a gente poder trazer para a consciência e poder afetar efetivamente a pessoa que está ali. O bem-estar da pessoa. O bem-estar. Mas agora vamos colocar isso para a prática, que eu já estou curiosa. Se uma pessoa quer um auxílio de uma arquiteta que tenha essa visão, como é que vocês vão trabalhar isso? Seja você através do Vastu, seja você através da neuroarquitetura, como que é isso na prática? A gente trabalha de uma maneira integrada, né? Então, a gente tem a nossa metodologia de trabalho, porque como nós duas somos arquitetas, então a gente foi ensinada de uma forma que traz esse olhar para o indivíduo, mas de uma maneira mais técnica. Então, a gente pega esse olhar para o indivíduo, então é feita uma grande entrevista com esse indivíduo, né, que vai habitar aquele espaço, que vai usar aquele espaço, porque não necessariamente precisa ser a residência dele. Pode ser o ambiente de trabalho, ambiente de estudo, né? Então, tem vários lugares. Pode ser um cômodo, né? Sim. Exatamente. Então, é feita uma grande entrevista com esse indivíduo, onde a gente pega todas essas memórias afetivas que ele tem, porque impactam em como ele reage ao ambiente, né? Cada um tem a sua experiência de vida, então aquele ambiente vai impactar de uma maneira diferente, uma pessoa e outra. Então a gente precisa conhecer com quem que a gente está trabalhando. Aí, quando a gente faz esse levantamento de dados, né, que é essa grande entrevista, a gente começa a aplicar a técnica, porque o Vastu tem a técnica dele, e a neuroarquitetura também. Então, elas são semelhantes ou são complementares? São complementares. São complementares. Porque o Vastu tem a técnica, então dentro daquela técnica que a gente chama de remédios, né? Para aquele ambiente que tem uma certa fragilidade. Ou desarmonia. Desarmonia. A gente pode dizer assim. A gente vê um remédio e aí a gente busca na neurociência estudos que estão relacionados àquilo. Então, não necessariamente vocês vão trabalhar com a disposição dos móveis. Sim, trabalhamos. Isso trabalha também. Isso influencia bastante. Ou seja, colocar cores também entra. Sim, ou de repente texturas, materiais. Tudo isso é possível. A orientação do ambiente também, Marília, assim, a gente entender, né, principalmente pelo Vastu, aonde o sol está nascendo, a posição dos cômodos dentro da casa, né? A funcionalidade de cada cômodo dentro do perímetro da casa, né? Agora, vamos supor que uma pessoa já tem a casa pronta, já tem a decoração, e ela não está tão aberta para, vamos dizer, mexer, mas vocês observam que existe uma desarmonia de alguma forma. Vocês têm estratégias, tipo, para ou colocar uma planta, ou um enfeite, alguma coisa que vai funcionar como remédio, né? Como vocês utilizaram, sem
Sem precisar reformar, né? Isso, como Sim. que é? Isso, existe essa possibilidade? Sim, dá para fazer, só, por exemplo, realocando os móveis, propondo alterações rápidas até, né? Depende, né? Aí é caso a caso, a gente tem que analisar. Mas geralmente as pessoas que procuram esse tipo de serviço é porque realmente não querem fazer aquela obra mirabolante, né? Quebrar parede, derrubar tudo, trocar revestimento. Então são pequenos ajustes, são ajustes mesmo, sabe? Coisas pequenas que não demandam muito tempo nem dinheiro, mas que todo mundo pode ter. Sabe, uns remedinhos, umas pílulazinhas de bem-estar ali. Agora, por exemplo, você falou isso, realmente às vezes as pessoas não querem reformar tudo. Mas o que leva elas a procurar um profissional como vocês, na experiência de vocês? Elas chegam e falam, eu não sei, eu não estou me sentindo bem no meu ambiente. Como que é que elas conseguem verbalizar talvez alguma sensação consciente ou inconsciente a ponto de buscar um profissional como vocês? Como que é isso? Geralmente é isso mesmo, é um incômodo, né? A pessoa não sabe muito bem como, mas ela não se sente muito bem naquele ambiente. Isso acho que já acontece com todo mundo. A gente entra num lugar e fala assim, nossa, é bonito, mas não me sinto muito bem aqui. Sim, quer transformar, né? Mas não sabe como, né? Assim, eu preciso mudar, mas eu não sei muito bem, não sei como, parece que não sei se eu utilizo o que eu já tenho aqui, ou se está em excesso, ou se está faltando coisas, né? E vocês sentem assim que já tem muitas pessoas que conhecem essa possibilidade de não só trabalhar o ambiente, mas tendo esse olhar, até vamos dizer integrativo, né? Esse olhar, isso já, as pessoas já estão tendo essa noção. O que vocês sentem, né? Eu acho que cada vez mais, né, Mê? Assim, as pessoas estão tomando consciência, porque é como você disse, né? Assim como na medicina, né? É uma tendência, essa visão integrativa em que saúde não é só fazer os exames de sangue, né? Justo. É o exercício físico, é se relacionar bem com os amigos, com as pessoas, ter uma vida social, né? Eu acho que sim, eu acho que cada vez mais as pessoas vão tendo essa consciência de que a casa... Não adianta só você ter uma casa bem decorada e se não há uma conexão. Né? Às vezes pode ter uma casa que está decorada de acordo com a tendência, mas aquilo não expressa o que internamente ela representa, Exatamente. Né? E você falou uma coisa importante, que eu acho que a gente pode fazer um link aqui, que para você, como pessoa, né, foi na pandemia que você se despertou. E foi uma coisa que eu observei, né? As pessoas na pandemia passaram a olhar mais o ambiente que elas habitavam, né? E eu acho assim, muitas coisas na pandemia, a gente vê que houve uma carência ou uma... E essa parte de reforma, de coisa, eu acho que houve... O home office, né? Trouxe, assim, essa busca das pessoas investirem, né, na casa. E como que vocês sentiram isso? Foi dessa forma mesmo? Foi. Vocês sentem que a pandemia, como isso impactou nesse trabalho que vocês hoje trazem, pós-pandemia, vamos dizer assim? Eu acho que a pandemia acelerou essa percepção das pessoas, né? As pessoas ficarem mais tempo em casa e realizarem muitas atividades dentro de casa, né? Porque antes as pessoas iam para casa para descansar, para dormir, né? Acordava e saía de casa e voltava só à noite, né? Com a pandemia não, a pessoa tinha que fazer várias atividades em casa, né? Então, eu acho que ali se despertou mais para aonde eu vou escolher o ambiente para trabalhar, onde vai ser o meu ambiente de descanso, né? Essa organização. Eu sou suspeita porque eu muito valorizo a casa. A casa, para mim, é um templo, é um espaço assim que remete exatamente aquilo que é importante para a gente e traz essa possibilidade que, independente do que esteja fora, pelo menos a gente consegue ter um espaço para estar bem. Então, eu acho que a casa é um tesouro, né, que a gente tem para trabalhar. Mas eu estou pensando aqui que se a gente vê a disposição dos cômodos em cada cultura ou em cada época, isso foi se modificando. Sim. Então, eu não sei se junto com essa visão
isso caminha junto? Né? Porque, por exemplo, vou citar para ser mais prático. Por exemplo, antes a cozinha era um cômodo meio que à parte. Hoje ela é integrada. Eu vejo hoje se quebrando mais paredes e tentando espaços mais abertos. Então, como é que fica esse trabalho de vocês e essas tendências? Na verdade, é só um reflexo do que está acontecendo internamente com o próprio ser humano, ou como que é essa relação? Dá para a gente pensar alguma coisa? Eu tenho uma opinião particular sobre isso, depois a Me pode complementar também, ver o que você acha, mas eu penso que essa coisa da setorização da casa, né, sim, existe a tendência, como você disse, né, de hoje tudo ser mais integrado, mas é muito importante entender o funcionamento de cada casa, né, com os moradores daquela casa. Então, não há uma regra, na verdade, né? Porque, de repente, para uma casa em que existe uma pessoa só morando, faz mais sentido uma integração maior ou não, mas apesar disso, é muito importante haver essa organização das funções, das atividades dentro da casa. Vou dar um exemplo, né? Se você usar o mesmo lugar da casa para dormir, né, para descansar e para trabalhar, né, o seu corpo, o seu cérebro, e aí a Melissa vai explicar melhor. Essa foi uma boa colocação. Não vai entender, né? Por exemplo, deu 6 horas da tarde, poxa, agora é o meu horário de dormir, de descansar ou de fazer outra coisa, né? De fazer uma coisa, um hobby. Mas eu ainda estou aqui no mesmo lugar em que eu trabalhei o dia inteiro, né? Então, assim, é importante que a casa tenha essa diversidade de ambientes e de atividades, mesmo que seja um ambiente pequeno. É possível criar, né? É muito interessante essa colocação que você fez, tanto é que a gente sempre orienta, por exemplo, essa mensagem que a gente manda para o cérebro, né? Então, muitas vezes, essa história de quando você quer trabalhar o sono de uma pessoa, a gente orienta, não vai usar a cama para você comer, para você assistir TV, porque o seu cérebro não vai entender quando você estiver lá que é hora de você dormir. Então, interessante essa colocação, e aí você pode dar essa complementação, né? Se justifica mesmo pela ciência. Sim, se justifica. Tem muitos estudos com relação ao ambiente que você trabalha, né? E o seu desempenho no trabalho. Depois também tem muitos estudos que relacionam a qualidade do seu sono com o local que você dorme. Então, quando você junta todos esses estudos, você vê que para você trabalhar e ter um bom desempenho, você precisa de um espaço determinado para isso, para que o seu cérebro entenda que agora é hora de trabalhar. Mas ele precisa de descanso, então agora é hora de descansar. Então, mesmo se você... não tem como, eu só tenho um espaço na minha casa, uma kitnet de um único ambiente, né? Como que eu faço? Você precisa criar mecanismos para o seu cérebro entender que você tem horário para trabalhar, horário para descansar, horário para dormir. Então, você precisa levantar da sua estação de trabalho, você precisa ter âncoras sensoriais, né, que a gente chama, que é para você entender, agora é hora de descansar. Então, o que você pode fazer para descansar? Faz um chazinho, come uma bolachinha, o cheiro, o paladar, vai ativar o seu cérebro e dizer, agora é hora do meu descanso. Né? Ou, agora eu preciso trabalhar. Então, tá bom. Então, vai lá. Pega um óleo de alecrim. Cheira um óleo de alecrim. Agora eu vou trabalhar. Então, você cria essas âncoras sensoriais que você consegue modular isso para você poder trabalhar, descansar, mesmo tendo um único ambiente. Isso foi bem interessante, que era justamente isso que a gente estava falando. Às vezes a gente não tem condição de mudar todo esse ambiente, mas você pode usar essas âncoras sensoriais, que é uns remedinhos. Isso. E você está me falando aqui, eu estou lembrando, né, que um dos recursos que a gente vê às vezes fora, que eles não dispõem do mesmo espaço que a gente tem aqui, às vezes você fazer coisas embutidas. Por exemplo, uma cama, durante o dia aquilo embute, à noite aquele cômodo vira quarto, você consegue deslocar. Então tem muitas coisas que vocês, como arquitetos, recursos, vocês teriam. Então assim, gente, a gente teria muita coisa para trazer, né, de benefícios e de recursos que a gente tem para trabalhar no ambiente, para favorecer esse bem-estar, mas eu acho que o que foi importante foi trazer
essa luz mesmo, né? Que a gente tem mesmo que tentar se cuidar de uma forma global e tudo pode ser um caminho para o bem-estar e às vezes com mínimos detalhes, como você falou aqui, trazendo âncoras sensoriais. Adorei esse termo que você colocou, né? Que às vezes é realmente só mudando o cheiro. Você pode transformar um barulhinho, quer dizer, você pode se comunicar com o seu cérebro de várias formas. São então, as sensações, né, Marília? Às vezes a gente os cinco pensa que sentidos, é muito visual, né? Como mas você são falou. 5 sentidos. Então, assim, foi muito interessante ter vocês duas, porque você vem, né, dessa visão lá milenar, ela vem com a visão mais científica, e para a gente trazer justamente isso, né? Tudo começa com essa autoobservação, com essa sensação, e depois que a ciência chega. Claro que quando a ciência chega, é ótimo, as coisas podem se cristalizar, mas a gente não pode desmerecer aquilo que os nossos sentidos, aquilo que a nossa intuição traz, porque ela também vai construindo esse processo depois de uma forma mais cristalizada. Então, foi muito, assim, importante, né, esse nosso bate-papo, e a gente espera, assim, que as pessoas possam se inspirar e possam, vamos dizer, lançar mão desses recursos que, como a gente viu, é bem simples. Simples. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço, pelo convite. Eu que agradeço. Prazer. Muito obrigada.